Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira, 2 de abril. Vão participar, é uma opinião litoral diferente, falando mais de cultura, de música, o músico Sérgio Heinz, o assistente dele, né, que é o economista André Roncalha. Acabei de ser promovido. E o advogado Roberto Mohamed, que vai falar um pouquinho nesse início sobre a longa e brilhante carreira do Sérgio Heinz. Antes eu vou contar para você, Mohamed, o seguinte: o Sérgio Heinz veio aqui no ano passado e vários telespectadores e telespectadoras falaram para mim na rua que consideraram a melhor opinião que a gente já fez. Várias pessoas falaram isso para mim. O Heinz tem uma história dentro do rock brasileiro e eu toda vez que vem, como quando o Carlini veio, logo depois do Heinz aqui, a gente conversou sobre isso, porque quem olha o que a imprensa fala, especializada, acha que o rock brasileiro pulou da Jovem Guarda na década de 60 para os anos 80, os anos 70 não existiram. Quando, na verdade, uma boa parte do rock brasileiro dos anos 80 começa nos anos 70. Lulu Santos, Lobão, no Vimana, fora os outros menores, como Fernando Gama, que era dos Mutantes, que foi depois do Boca Livre, Guilherme Arantes no Moto Perpétuo, e a grande dama do rock brasileiro, a Rita Lee. Mas Raul o mais Seixas, importante, né? O Raul já era uma coisa mais isolada, mas a Rita trouxe o Tutti Frutti com ela, com músicos que fizeram parte de toda a história dos anos 80. Do Tutti Frutti, além do Carlini, que manteve o Tutti Frutti, você teve o Lee Marcucci, que montou depois o Rádio Táxi com o Vander Tafo e mais dois integrantes. O Arnaldo Brandão com o Hanoi Hanoi, quer dizer, uma série de músicos que começaram na Bolha, no Som Nosso de Cada Dia, em outras bandas dos anos 70, esquecendo que as duas maiores bandas que nós tivemos nos anos 70, que lotavam ginásios, eram os Mutantes, já numa fase progressiva com o Sérgio Dias só e a saída do Arnaldo e da Rita, e o Terço, que banda que foi liderada, o único membro de todas as formações que o Terço teve, formado em 69, que foi o Sérgio. E é como se estivesse desaparecido. Para a gente falar de Terço, o primeiro baterista do Terço foi Vinícius Cantuária, que depois, nos anos 80, estourou. O Flávio Venturini e o Magrão, que depois formariam o 14 Bis, uma banda icônica dos anos 80, tocaram no Terço. Foi a banda de acompanhamento do Sai Guarabira. As pessoas não lembram. O Sérgio, esse cara que está aqui, tocou com Ivan Lins, tocou com gente no primeiro disco do Ivan, que tem aquela música O Meu País. Ele faz um agradecimento nominal ao Terço e, entre parênteses, coloca o nome do Sérgio, do primeiro guitarrista. O Sérgio era baixista da banda, e ao Vinícius. Então, é preciso entender um pouco, e o Jorge Amiden, que depois saiu e formou o Karma. É preciso entender a importância que o rock dos anos 70 teve. Então, é lógico que para nós é uma honra estar com ele aqui, como foi ter recebido o Carlini logo depois, e o Carlini veio porque ele já tinha vindo. Sérgio, eu queria começar para falar de uma coisa que também diferencia muito o que era a música há anos atrás e o que é a música hoje. Os artistas naquela época, eles viviam da venda de disco, dos direitos autorais e dos shows. Hoje, com raríssimas exceções, o artista só consegue viver dos shows. Aqueles que compõem e dão a sorte de ter um hit e se estabelecer, também conseguem viver de direitos autorais. Mas hoje, se não fizer show, o artista não consegue mais viver de disco. A gente tinha banda que nem show fazia, vivia só da venda de discos. O baixista do Kiss, o Gene Simmons, deu uma entrevista outro dia dizendo que dificilmente você vai ver grandes bandas lançando coisas novas. Por quê? Porque não compensa mais, porque eles vão gastar fazendo um disco, tendo gasto de produção, para ninguém pagar pelo que está ouvindo. Porque o que os streamings pagam é uma questão de centavos para alguns artistas.
Você vê realmente que o que a gente vê hoje de falta, e muita gente reclama disso, os mais saudosistas, ou o pessoal um pouco mais velho, de falta de renovação na música, em parte é por conta disso, de você não ter mais a remuneração pela produção artística? Bom, eu acho assim, vocês estavam falando sobre o aplicativo do Uber e tal, então eu vou comparar um pouco essa questão dos aplicativos, dessa nova tecnologia aí que assola o mundo digital e a lucratividade, o índice de lucratividade absurda que todos esses aplicativos têm e tal. E isso acontece na música também, como o Spotify, né? Então, a rentabilidade, quando toca uma música, né, que hoje em dia só se paga, o artista ele só recebe o direito autoral através desses aplicativos, entendeu? Porque assim, diminuiu absurdamente a rentabilidade em todos os sentidos, né? E daí o que se recebia de direito autoral há uns anos atrás, que o artista, como o Mohamed falou, conseguia até sobreviver só sobre esse direito autoral, né? Ele nem precisava fazer show, ele conseguia até sobreviver. Os caras que são só compositores hoje, eles estão ferrados, entendeu? Né? Então, assim, o que acontece? Você recebe centavos, pouquíssimos centavos cada vez que toca a sua música, que a sua banda toca no Spotify ou outros aplicativos de música, né? Então, essa rentabilidade, você não tem como controlar isso, né? Já tiveram várias reuniões que eu participei, inclusive, na OAB do Rio de Janeiro, para discutir essa questão e tal, mas essas empresas, elas são fortíssimas, né, de aplicativo, e ninguém consegue interferir nisso daí e aumentar essa rentabilidade. Então, o problema maior hoje que se vê é essa perda muito grande, né, do artista e dos compositores na rentabilidade da sua criação, né? Então, eu acho que o meu assessor aqui pode comentar a respeito disso, né? André, vai. O que essas plataformas fazem... Parece, né? que essa questão de assistente é uma brincadeira. Eu estou levando a sério e pretendo seguir nesse cargo aqui que me dá muita honra. Mas eu acho, Sérgio, que existe um problema grande com o mundo da cultura hoje, que a indústria cultural solapou o que a gente entendia por cultura. Então, cultura é todo um movimento que vem desde as bases da sociedade e a indústria cultural ela rentabiliza isso e, historicamente, selecionava, né? Algumas pessoas que viravam celebridades, alguns grupos que conseguiam, né, o que em inglês eles chamam lá de ter o seu break, né, que eles falam, atingir ali aquela situação em que tem uma base financeira grande para poder fazer shows, a gente sabe o custo que é você fazer show, mobilizar toda essa mão de obra e assim por diante. As plataformas, eu acho que elas reduzem o custo fixo para que todo mundo consiga chegar nesse lugar. Então, se por um lado tem uma democratização, porque muita gente com uma câmera consegue chegar e expor o seu trabalho, por outro lado, você tem basicamente o término da profissionalização desse trabalho. Isso. Então, todo o trabalho de produção, de composição, de elaboração, quantas bandas ficavam décadas tocando, né, pelos países antes de emplacar, de ter ali a sua chance de se mostrar para um público maior. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que tem um conflito importante aqui, que precisa ser dirimido ao longo do tempo, mas tem um outro lado dessa questão que me preocupa muito, eu que admiro muito os músicos, todo mundo que decide viver, de alegrar as pessoas, de levar sentido para as pessoas, que sempre foram, historicamente, pouco remunerados, né? Só que o que essas plataformas fazem, e que para mim é preocupante, é que elas fracionam a obra do autor, do compositor e da banda. Então antes você tinha que comprar o álbum, né? Tinha esse nome por isso, porque ele era uma reunião de músicas que tinham uma história. Quantas bandas, quantos álbuns a gente via que tinha uma história, tinha uma mensagem a ser contada. E hoje não, hoje você tem lá um cardápio imenso, é o mundo inteiro da música disponibilizado para você, de uma forma que você tem que saber escolher o que você vai escutar.
As pessoas muitas vezes não conseguem escutar até o fim de uma música, porque elas já estão preocupadas com a próxima que está ali, naquela abundância de oferta. E o músico, eu acho que ele perde a capacidade de expor a mensagem dele como um todo, né? Esse é um elemento que me preocupa muito. E aí, finalmente, um ponto que você tocou, que é muito importante aqui, eu como seu assistente agora, é o controle que o músico tem sobre o produto dele é próximo de zero. A gente viu em anos recentes, principalmente no ano passado, se eu não me engano, que teve a greve dos roteiristas lá em Hollywood, que é a seiva da produção, né, dos streamings, desses seriados, que antes tinham 22 episódios por temporada, e eles foram sendo reduzidos a 6, 10 episódios, e sempre com aquele ritmo frenético para contar uma história. Então, mesmo aquelas histórias mais interessantes, elas perderam espaço. E eu vejo que a música, que já passava por isso, no contexto das rádios, né? Você produzir uma música comercial, é diferente você produzir uma música com um sentido mais amplo. Agora vem esse problema nos streamings, que é, quem que está escutando minha música? Se o controle de quem está escutando fica nessa empresa, que é uma abstração para o músico, quem que é o Spotify? Quem são os executivos do Spotify? Quem são os fiscais do Spotify? Eu não sei. E o Snoop Dogg, né, recentemente, ele falou, eu quero que vocês comecem a pagar a cada vez que escutarem a minha música. E note que ele estava pedindo centavos, porque nem os centavos estavam sendo pagos. E eu acho que esse é um problema que não afeta apenas o Brasil, e eu, sinceramente, como seu assistente, eu não sei como resolver. O Sérgio vai lembrar disso. Você lembra quando o Lobão lançou aquela campanha para numerar discos? Isso. Né? Olha bem o que era a preocupação. O Lobão dizia que as gravadoras roubavam os artistas na venda, no pagamento de venda de disco. Ele não foi o primeiro. Muita gente da MPB começou essa briga bem antes. O Agnaldo Timóteo era um que vivia falando disso. Mas o Lobão comprou isso como uma guerra contra as gravadoras, querendo que os discos fossem numerados. Né? Eu acho que hoje ele deve ter saudade do tempo do disco não numerado e daquela quantidade de roubo. Porque essas startups, elas não estão nem aí. E o que é pior, o músico não sabe com quem ele tem que falar. Existem escritórios especializados, porque senão você não consegue sequer colocar a tua música lá, ou o que é pior, um pirata põe. O Terço tem os teus dois discos de maior sucesso no Spotify, Criaturas da Noite e O Casa Encantada. O Sérgio nunca recebeu um centavo. Por quê? Porque é um site pirata, é um cara pirata, a versão pirata do disco que foi lançada na Itália pela Vinyl Magic, que foi parar no Spotify. E ele não recebe um centavo pelos dois discos que mais venderam do Terço até hoje. Ficou sabendo disso agora, né? Pois é. O Sérgio explica essa situação esdrúxula, né, bizarra, depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, uma opinião litoral diferente, mais voltado para a cultura, principalmente para a música, porque a gente recebe com muito prazer aqui o músico Sérgio Heinz. O Roberto Mohamed e o André Roncalha analisam com o Sérgio Heinz as situações das mudanças estruturais profundas do mundo da música com a tecnologia, não é, Sérgio? Com certeza. E assim, hoje a gente perdeu aquela questão de que o músico montava o repertório para fazer um disco, né, ou CD, ou LP e tal, aí tinha toda uma história, né, inclusive as fotos, quer dizer, tinha um álbum, né? Agora você está reduzido a lançar uma música por vez, né? Isso daí se perdeu, né? Então, culturalmente, eu acho que a gente também perdeu muito, né? Artisticamente e a nível de criatividade também, porque você está restrito a mandar uma mensagem de uma música e, como o André comentou, às vezes o cara não escuta nem a música inteira, né? Já passa por uma segunda. Então o mundo está numa agilidade tão grande, o jovem está numa agilidade tão grande, porque é muita informação a todo instante, né? E que ele vai. Mas eu vou partir para uma história, porque o Mohamed falou, não, vamos contar a história bacana e tal. Então eu vou ali para o passado, como que era, quer dizer, hoje os aplicativos estão deixando de pagar, e assim, eu preciso até comentar uma coisa também.
Porque além da rentabilidade dele ser absurda, o músico o aplicativo existe por causa do músico, por causa da música, né? Ele só sobrevive por nossa causa, né? Usando a nossa criação. É o produto da nossa criação. Aí eles faturam um absurdo no comercial, né? Na parte comercial, que eles não acham que a gente não tem que participar disso. Quer dizer, a maior fatia do bolo é exatamente esse comercial, cara, entendeu? Então, assim, os caras cobram para o Banco Itaú, para não sei o que, para todas as grandes empresas participarem e patrocinarem aqueles intervalos, né, do comercial, só que o aplicativo ele só existe por nossa causa. Aí, quando ele fatura a maior grana, a gente não tem direito a nada. E aí Absolutamente você nada. está falando mais do YouTube do que do Spotify, né? Não, o Spotify também. Todos. também O tem Spotify comercial. ele faz algo Mas- pior. O Spotify ele faz quase assim, olha, eu não vou pôr a propaganda se você me pagar uma mensalidade. Exatamente. Quanto disso vai para o músico? Porque quando você paga a mensalidade, você está comprando o direito de não escutar a propaganda. Aí o que os aplicativos, quando vão fazer podcasts, fazem? Colocam a propaganda no áudio. Então você não tem como fugir. Conheço muitas pessoas que pagam e falam, mas eu estou pagando para não escutar propaganda. Por que quando eu vou escutar o podcast eu tenho que escutar a propaganda? Porque aí é o podcast fazendo a propaganda. Agora o Spotify, ele te coloca na parede e diz assim, você vai pagar ou vai escutar a propaganda? E o músico não ganha nada com isso. De novo, é uma rentabilidade imensa, porque ou ele ganha da empresa ou ele ganha do assinante. Eu nunca tinha pensado nisso, Mohamed. Mas até o YouTube já tem. O YouTube começou, ele não tinha opção Premium, de você né? pagar. E ele criou o Premium, que é para você pagar para não ter Pra não anúncio. ter. E é por isso, justamente por isso, ele vende a assinatura e ele não remunera o músico porque ele diz que é um serviço dele, que ele está, na verdade, ele tem que colocar propaganda para o serviço poder existir. Na verdade, ele existe porque ele exibe conteúdo, não porque alguém montou o equipamento lá. Agora, tem uma coisa curiosa também, porque o ECAD distribuiu no ano passado, Sérgio, 1 bilhão e 300 milhões de reais em direitos autorais. O mais espantoso é que 54% deste dinheiro, lógico, desse dinheiro, quando ele distribui, eu estou falando de artistas estrangeiros e artistas brasileiros. O ECAD distribuiu para os artistas brasileiros 1,3 bilhão de reais. Concentrado em 20 artistas, mais de 50% deste valor. E a gente já sabe, são sempre os mesmos. E o Roberto Carlos já não faz mais parte da lista, inclusive. É mesmo, que ele fizesse. Ele era o grande campeão, Exato. né? Como o Zezé de Camargo ainda está na lista dos maiores, mas já é um resquício de passado. Só que tem uma coisa que chama atenção. Antigamente, você tinha, por exemplo, no caso da história do rock e tal, a Rita, ou ela escrevia sozinha ou com mais um parceiro. Ela fazia letra e música. O Flávio, por exemplo, na fase do Criaturas, ele sempre tinha um parceiro letrista, porque ele só fazia música. Já no caso do Cezinha, fazia sozinho, porque ele fazia letra e música. Hoje, sertanejo tem 8 autores da música, 7 autores. O que as pessoas não entendem é que não foram 8 pessoas escrevendo a música. Se tornou um mercado tão bandoleiro. Ali naquilo lá, você vai olhar o nome dos caras, um fez a música. Mas tem um cara que é influente nas rádios, o outro que é influente na rede social, no Spotify, o outro que é influente no ECAD, e cada um vai ter o seu, vai ter que fazer, ele vai ter que fazer o trabalho dele para aquela música tocar, e ele é remunerado como? No direito autoral daquela música, que é uma fatia. E esses caras têm uma produção industrial de música. Cada música virou uma startup. Exatamente, Tem os seus acionistas. cada música é uma coisa de startup. Eu acho que para o músico, por exemplo, que vem da sua época, isso fere um pouco essa coisa de fazer a música pelo prazer de fazer a música, né? Então, mas a gente teve tantas fases aí, Mohamed, aí a gente entra numa história de... Quando foi que De Gaulle esteve no Brasil e falou que não era um país sério? Então, assim, eu vou contar uma historinha de uma gravadora importante, eu estava lá com o diretor artístico,
E aí era escritório, tipo escritório japonês, tudo aberto e tal. A gente estava tomando café aqui e numa mesa estava um vendedor da gravadora, né, vendendo disco e tal. E ele no telefone com a loja. E eu tomando café aqui do lado, cara. Então, assim, faltou até o respeito, nada, porque já era uma coisa tão trivial, tão normal, entendeu? Que ele já nem estava aí, nem preocupado com isso. Do lado do artista, ele falou, então, quantos discos eu mando? 30? Não, 40? Tudo bem. E nota fiscal de quanto? 15? Ok, fechado. Então, já naquela época já era um tipo de roubo diferente, né? E aí a gravadora apresentava a venda para o artista baseado no quê? Na nota fiscal. Então, não tinha numeração? Não tinha numeração, porque eu toquei nisso porque eu lembrei exatamente de você ter falado do Lobão, né? Que queria numerar. Então, cara, a gente já vem sofrendo, né? Essa coisa é histórico, toda. Né? E é histórico. Então, assim, agora, então a coisa piorou, porque assim, antes ainda podia você fazer né, tentar fiscalizar de alguma forma, mas quando chegava nessa história da nota fiscal, não tem como você fiscalizar, porque a prestação de conta é em cima da nota fiscal emitida. Agora, Mohamed, o governo aprendeu a taxar as indústrias da cerveja colocando um medidor de vazão na saída do tonel. Tá, né? Você tem mecanismo de controle, mas eu queria agora com o André a gente abordar uma coisa do tamanho do mercado, porque eu acho que as pessoas não têm noção e o governo não tem noção. Porque durante o final do governo Bolsonaro, na época da pandemia, o governo Bolsonaro falava o tempo todo da Lei Rouanet. Ela foi desvirtuada? Não tem dúvida que ela foi desvirtuada. Mas se falava meio que culpando a classe artística e colocando a cultura num ponto secundário. Isso é bem coisa de milico, né? A ditadura fez isso. Cultura não é, não. O negócio é cantar hino nacional em exposição de sentido na escola, educação moral e cívica, tal. Cultura é bobagem que vai ficar vendo gente pelada, gente falando palavrão, isso não é cultura. Mas 1 bilhão e 300 milhões como uma fração, porque é só o direito autoral, e para quem não sabe, num show como, por exemplo, os Titãs no Allianz Parque, o ECAD foi 100 mil reais, 150 mil reais. Então a gente vê o tamanho, compara a fração do rendimento de um negócio de milhões. Distribui 1,3 bilhão. Então, o que o setor cultural representa na economia brasileira? Porque ele paga imposto e emprega pessoas. Aí fica a questão, por que ninguém olha para isso? Tem 2 setores, André, que me chamam a atenção que a gente não olha como eles deveriam ser tratados com carinho. Turismo, eu estou falando no Brasil, porque no resto do mundo mas turismo e a cultura. Como se não fossem negócios. Como se fosse dinheiro jogado fora. Sem o Estado não sobrevive. Como é que pode um setor que sem o Estado não sobrevive, numa fração da sua faceta total, ele paga 1 bilhão e 300 milhões de reais em um ano, fora a parte do ECAD, que é maior que isso. Eu acho que é um país que ainda está atrasado. Né? Os países pobres, em geral, têm essa situação. E por mais que me doa dizer, o Brasil ainda é um país pobre, a renda é muito baixa. E a cultura, ela, infelizmente, ela acaba sendo vista ou como um luxo, né, algo que a pessoa paga, ela teria que ter muito dinheiro para comprar, ou é o luxo efetivamente. Eu vi recentemente um ingresso para uma cantora famosa, não vou contar aqui para não gerar reações exaltadas, em que o valor do ingresso de acesso, no sentido de acessibilidade para as pessoas de baixa renda, era R$ 1.500. Enquanto você tem toda uma legião de artistas, músicos mais diversos, que não conseguem encontrar uma forma de apresentar o seu trabalho de maneira a reunir as pessoas. Então, se você pega no caso do município de São Paulo, a virada cultural se tornou um espaço fantástico, é quase como um Spotify presencial, porque as pessoas podiam navegar pelo cardápio musical ali já se aproveitando da cidade, andando pela cidade, tendo essa experiência.
Só que sem esse investimento da prefeitura, isso não ocorreria. Então eu acho que tem várias questões, como o nível de renda, tem o fato de não ter estímulo para a cultura como um todo. Não estou falando só de indústria cultural, mas de cultura mesmo, de como os artistas, estou falando desde artistas que trabalham com audiovisual, trabalham com música, trabalham com a arte pintada, né, as gravuras, como que a gente não tem esses espaços. E eu acho que isso é algo que se resolve ao longo de gerações. E a música acaba tendo esse destaque maior, porque ela historicamente já tem, né, esse envolvimento até afetivo maior, ele acaba marcando mais as pessoas, então tem essa popularização maior. Mas eu acho que é um problema realmente, sem tocar no setor de turismo, que aí é outra questão. Mas a cultura, acho que historicamente no Brasil, ela precisa do Estado. Não acho que isso seja diferente em outros países, só que eu acho que aqui a gente fracassa de uma maneira assim bem assombrosa. O Opinião Litoral para intervalo rapidinho, fica com a gente porque é bem rapidinho mesmo. Voltando para o último bloco, infelizmente, desse Opinião Litoral, com o músico Sérgio Heinz, com o Roberto Mohamed e com o André Roncalli. Agora é o último bloco, Mohamed. Sérgio, eu queria tocar num assunto, até porque vai ter pano para manga, inclusive do André, mas que você conhece bem, porque durante o governo Bolsonaro, a gestão do Sistema S foi muito atacada, como se ele fosse um desperdício de dinheiro público. Ele não tinha papel social. No caso da música, a gente está falando mais do SESC. Quando a gente está falando, e aí não estamos falando da questão de formação profissional, que é importantíssima, tal. Isso nem o Bolsonaro teve coragem de falar mal, que é o SENAC, o SESI, o SENAI, não estamos falando disso. Mas principalmente aquilo que está mais próximo das pessoas é o SESC, que é um sistema imenso e que trabalha a preços populares. E que, infelizmente, ele é impregnado politicamente com o governo de plantão. Aí você tem uma linha mais de esquerda ou de direita, de acordo com o que o governo está lá, em vez de ser gente do ramo. Algumas vezes sim, mas na maior parte das vezes não. Hoje, para o artista popular, a gente não está falando de Anitta, a gente não está falando de sertanejo, de pagodeiro, a gente está falando do artista popular, o artista que era da MPB, do rock mais clássico, ou mesmo do rock dos anos 80, tá todo mundo velho. É só meia dúzia que consegue encher salão. Sem o SESC, o teatro amador, ou o teatro mais popular, e a música mais popular, sobreviveria? Difícil, né? Hoje tem muitos músicos, artistas, muitas bandas hoje que, se elas não tiverem uma agenda, se não conseguir uma agenda no SESC, eles não sobrevivem. É impressionante o que está acontecendo, porque, na verdade, assim, houve uma manipulação, né, da mídia, a própria a criação musical, tudo mudou de uma forma tão grande, tão rápida, né, em que os artistas que trabalham mais com poesia mesmo e que vêm trabalhando há anos com uma música mais elaborada, eles se perderam no cenário musical, eles saíram desse cenário e, para conseguir produzir um show em teatro e ter todo o respaldo e ter apoio da mídia, etc., isso se tornou uma situação muito difícil, né? Então ele está restrito a conseguir fechar um show no SESC, porque aí paga um cachê honesto, ele consegue trabalhar, ele tem uma estrutura, som, luz, tudo bacana e tal, para ele sobreviver. E daí existe uma disputa, né, enorme para se conseguir agendar algum show, porque são vários SESCs, e aliás os SESCs em São Paulo, no estado de São Paulo, são maravilhosos, super bem administrados. Eu até brinco com os caras do SESC, falo, pô, se vocês administrassem o Brasil estaria bem melhor, né? Então, assim, brinco com eles. Então, está acontecendo isso daí. Realmente,
A gente está vivendo um momento muito difícil, musicalmente muito difícil, porque a música é de festa, né? A música é divertida, a música sensual, ela tomou frente, né, a toda a música mais elaborada. A Globo chegou a fazer uma pesquisa tem uns 8 ou 9 meses, eu não me lembro exatamente, e deu assim 83%. A pesquisa era geral, incluía toda a parte digital, o físico, os shows, era geral da música, e deu 83% para o sertanejo, o restante ficou dividido entre o pagode e o rap e o funk, e aí não pontuou MPB e não pontuou o rock and roll. Então, assim, é triste falar isso, né? Eu respeito todas as tendências que estão vindo aí. Tem talentos, lógico, tem talento em todas as áreas, mas eu lamento que a poesia ela ficou realmente para trás. Ok. Então, agora eu vou falar a parte difícil. Se a gente olhar para a música, se a gente olhar para a arte apenas como expressão de entretenimento, aí a gente vai ficar, né, vendo isso que a gente está falando com tamanho pesar aqui. Porque o mercado, ele vai instrumentalizar a arte de uma maneira apenas reproduzir o seu anseio de lucro. E a gente sabe que o lucro no sistema capitalista, ele vai concentrar em algumas pessoas ou em alguns modelos, alguns tipos de música que naquele momento tem, assim, a sua maior recepção. Só que se a gente olhar para a arte, particularmente a música, como parte da educação de um povo, como parte do conjunto de expressão cultural da sociedade, aí esse jogo muda. A gente teve esse debate da indústria cultural lá no final dos anos 2000. Né? Eu lembro até que o ministro na época era o Juca Ferreira, ele era secretário, né, de cultura, e ele assume o ministério, e ele pegou talvez a pior parte desse debate que teve ali, que era um debate muito acirrado. Então eu convido você que está nos assistindo, vai procurar, né, o que aconteceu naquela época, como que se discutia a questão da indústria cultural versus cultura como uma expressão de identidade da sociedade. Então, se a gente começar a pensar a restauração da arte com base comunitária, e aí a gente pode pegar 2 exemplos que eu conheço pela proximidade, que são os CELS, em São Paulo, né, que são esses centros educacionais unificados, que podem servir como essa base para atrair o artista, que trabalha não exclusivamente ali pelo lucro, para ficar rico e ter essa dominância, mas para viver bem, para poder participar da sociedade, educar crianças, educar as famílias do ponto de vista da música, do ponto de vista da cultura. E o CIEPS, né, do saudoso Brizola, que foi muito criticado na época, ele falou, bom, se a gente não investir em educação, a gente vai investir o quê? Né? Porque falaram que os CIEPs, algo similar aos CELS, eram muito caros. Então eu acho que se não houver um esforço de conectar a cultura à educação, do ponto de vista de educação, ou seja, de levar as pessoas a verem a cultura pelo seu aspecto existencial, como identidade, como sentido de nação, e não apenas como entretenimento, acho que a gente só vai ficar substituindo, né, o grupo ou a modalidade de música da vez, mas a gente não vai resolver o problema que é o acesso a todo esse vigor que é a música, né, e a arte como um todo. Agora, Sérgio, nesse programa a gente traçou um painel, assim, um quadro extremamente sombrio, né, para música, principalmente a música de qualidade. E a gente precisa apontar para onde vai, de onde vai vir a solução. Uma vez eu assisti a uma palestra de um grande músico daqui de Santos, o maestro Gilberto Mendes, da Música Nova, e fizeram uma pergunta para ele assim, onde estão aqueles gênios, o Mozart, o Chopin, o Beethoven, o Tchaikovsky, né? No mundo atual, onde eles estão? Ele mostrou no cinema, né? na música, nas trilhas sonoras dos filmes, ele tocava uma música clássica, tocava uma de cinema, fazia uma análise. Porque a música já passou por muitos tipos de financiamento. Tinha o mecenas, não tinha? O rei, o nobre, que bancava aqueles grandes gênios. Tem o cinema, teve o disco, né? Para onde a gente vai? Como é que a gente
E tristemente a bossa nova no cinema vira música de elevador, né? Ela aparece sempre na hora que tá subindo no elevador rapidinho. A bossa nova, que é um grande momento da música brasileira. Mas, para a gente sair um pouquinho desse painel sombrio, onde é que está a solução? Para onde que a gente tem que caminhar? Ele falou da educação em período integral e tem toda a razão, né? A música, o esporte, a arte e o esporte complementando a formação das crianças. Não, com certeza. Não, eu acho assim que, em parte, né, o Estado ele tem que atuar na área cultural, e isso que ele está falando, as escolas, né, implementarem projetos, né, e que valorizem essa música mais criativa e que ela seja introduzida nas escolas. Existe, lógico que a gente, falando do mundo digital, a possibilidade que existe do jovem ter acesso. Quando a gente faz shows hoje, você pensa, não, pô, é uma banda da década de 70, o público está todo mundo velhinho ali. Não é verdade. Na verdade, mais de 70%, 80% do público que vai aos shows nossos hoje são de jovens, porque eles têm acesso ou através da internet, do Spotify, do YouTube, mas dos pais, da influência da família, enfim, ele tem acesso àquele trabalho, eles descobrem, não, olha essa música aqui, que bacana, pô, ela é mais elaborada, pô. Então as pessoas que procuram a música de maior qualidade, elas vão buscando e a gente acaba tendo um público. Então, contando um pouco a historinha que você estava falando no começo, né, do terço que não, parece que não existiu, né, sumiu, só começou a década de 80. O que aconteceu? Naquela época, década de 70, nós estávamos trabalhando com rock progressivo, né? Só que a gente botava 10 mil pessoas no ginásio, cara, só que não tocava na rádio, a imprensa não falava disso, então ficou esse hiato, mas só que existia um público muito grande, né, que tinha anseio por aquele tipo de música elaborada e que enchiam o ginásio. A gente ia fazer um show na Portuguesa, por exemplo, 9 horas da manhã o pessoal estava acampado em volta, cara, lotado de gente acampado para o show que ia acontecer às 9 horas da noite, entendeu? Isso acontecia no Mineirão, sabe? Acontecia no Gigantinho, em Porto Alegre, acontecia no Brasil inteiro. Então, e essas bandas da década de 70, as bandas da década de 80, elas vieram como um rock fundo de garagem e tal, então era uma música mais popular, as gravadoras passaram a investir, tinha reunião de marketing para discutir qual música que ia tocar na rádio e tal. A década de 70, a banda ia para a gravadora assim, né, eles não falavam um pio, nada, a criatividade era totalmente liberada, a gente entrava no estúdio, fazia o que queria, entendeu? Gravava do jeito que queria, botava as fotos, pô, a gente gravou, a gente botou a capa do texto, foi feito pelo Antônio Petkov, que morava em Milão, pô, né? O cara vendia quadros caríssimos, pô, como que a banda que estava entrando na gravadora conseguia fazer uma capa com um cara artista famosíssimo no mundo inteiro, como que conseguia gravar um LP inteiro sem uma opinião do departamento de marketing, ninguém dava a opinião de nada. Então a arte era totalmente livre, né? A gente trabalhava total em cima da criação, então era um negócio realmente fantástico. Foi um momento, né, de criatividade. As bandas, não só o Terço no Brasil, Mutantes do Brasil naquela época, mas assim, as bandas todas no mundo inteiro, nessa época, trabalhavam com a criatividade super livre, e por isso que hoje se fala e se acompanha todos os trabalhos das bandas da década de 70 como uma coisa assim, foi um momento histórico, né, em que muitas músicas, muitos discos são reverenciados, né, no mundo inteiro dessa fase da música, né, porque foi uma fase em que não existia o controle comercial, a grana não estava acima da arte. Isso que no começo dessa década, o Beatle John Lennon
disse a frase, o sonho acabou. Isso. The dream is over, né? Pois é, mas eu acho que essa frase... Acabou 10 anos depois. Acabou 10 anos depois. Ele profetizou, não é, Mohamed? Ele profetizou, é bem isso aí. Eu só queria dizer para as pessoas que é muito legal estar aí, eu acabei me envolvendo no projeto, que esse ano começa uma turnê conjunta, que vai resultar também em trabalhos ao vivo, juntando as duas bandas, a banda mãe e a banda filha, que é Terça e 14 Bis juntos no palco, e vai ser muito legal, e vai ter uma parte desse projeto que vai acontecer aqui na TV Cultura, na nossa rede, e eu acho que as pessoas podem esperar uma coisa de qualidade, já dá para ver pelo guitarrista, né, do projeto. Nós chegamos ao final da Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo muito a participação do músico Sérgio Heinz. Eu tenho certeza que agora eu vou ouvir de novo, que foi a melhor opinião que a gente fez ao longo do ano todo. Roberto Mohamed, advogado, André Roncalha, economista e com muito prazer, com muita honra, né, assistente do Sérgio Heinz. Exatamente. É isso? Exatamente. E agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.